Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Meu nome é Michele e hoje vamos tratar de um tema um pouquinho polêmico, mas essencial para os tempos que estamos vivendo. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal. Deixa o like nesse vídeo para ajudar, que esse ministério alcance cada vez mais vidas, cada vez mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, porque eu sei que a informação daqui hoje é muito importante e precisa ajudar muitas pessoas. Então, eu conto com a sua colaboração e participação nesse processo, compartilhando esse vídeo, tá bom? Então, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos abordar sobre o engano dos últimos dias. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, para vocês já verem ontem mesmo, no sábado, né? Eu tô gravando num domingo, no domingo dia 7, eu queria ter gravado no dia 6, para vocês assistirem no dia 6, mas devido a muito som alto aqui ao redor da minha casa, não foi possível, foi muita batalha espiritual para poder estar aqui gravando esse vídeo para vocês. E quase que eu não consigo gravar hoje ainda, por conta de muita batalha espiritual. Porque é um tema que as igrejas não estão alertando e ensinando as pessoas sobre. Então, quando a gente se dispõe, a pagar o preço de fazer isso, vem muita batalha espiritual mesmo. E não foi um dia fácil, mas eu sei que Deus tem um propósito no meio de tudo isso e vai me dar forças para continuar aqui trazendo esse vídeo para vocês. Então, gente, um engano dos últimos dias, sobre a questão, de seres extraterrestres, dos ETs, de seres de outras dimensões, OVNIs, objetos não identificados, luzes nos céus. E houve um caso aqui no Brasil, recente, que ganhou uma repercussão muito grande nessa semana que se passou. E geralmente eu não abordo esses temas assim nas minhas redes sociais, aqui no ministério, mas é importante que a gente comece a conversar sobre isso, sim. Até mesmo porque dentro das igrejas tudo isso ainda é motivo de deboche, de risada, é motivo de chamar a pessoa de louco. As pessoas têm muito desdém sobre esse assunto dentro das igrejas ainda, e eu acho que elas não deveriam ter, por vários motivos que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo para vocês. Então, o canal é um canal do ministério para a gente viver a fé na prática, mas esse tema aqui é importante e também vai nos ajudar a gente a olhar para essa questão de viver, a fé na prática. Então, continue aqui comigo, que tem coisas que vocês precisam saber, que vocês não estão sabendo. Então, continue aqui comigo, porque vai te ajudar muito se você quer estar preparado para viver, nessa nova era que estamos vivendo, e realmente entramos numa nova era. Realmente o mundo como a gente conheceu, ele não existe mais, ele acabou, ele mudou desde a pandemia. E muitas vezes eu tenho esse saudosismo, aquela saudade de como o mundo funcionava, de como as coisas eram antes da pandemia. A pandemia foi um marco importantíssimo de mudança para o mundo, uma mudança política, geopolítica, social, cultural, espiritual, mudança religiosa. Então tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas aconteceram e muitas coisas ainda vão acontecer. Estamos vivendo, numa era de transição, e essa era de transição traz muita ansiedade e muitas consequências que afetam a nossa saúde mental, a nossa fé, a nossa vida com Deus. E por isso que colocar a fé em prática nesses tempos é de suma importância para que a gente sobreviva com o mínimo, de saúde que a gente pode ter em tempos tão conturbados, tão complexos que a gente está vivendo. Então, gente, eu não sabia, eu fiquei sabendo, foi na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, eu fui usar o tema, pesquisar sobre o tema, sobre o que aconteceu com o Mike Leão. Mike Leão, um influenciador que cuida de animais, acabou conseguindo fazer um storytelling muito eficiente do avistamento de luzes que ele viu no alto de um morro, lá em frente à propriedade que ele tem, que ele cuida dos animais lá, um trabalho importantíssimo de resgate, de ajuda com os animais. Espero que Deus continue abençoando ele para continuar com esse projeto, com esse trabalho, porque é muito importante, muitos animais precisam. E ele fez, esse relato das luzes e tal. E pelo que eu observei, pelo que eu pesquisei, ele parecia bastante sincero
no seu relato, né? Tem gente que já tá falando que ele tava mentindo, que ele só queria likes, ele só queria seguidores. Eu não julgo ele dessa forma, pelo menos eu tive a sensação dele ter sido muito sincero, de não ter sido nada ali, uma montagem, até mesmo porque para montar algo do tipo no alto de um morro daquele, eu acho que a pessoa teria que estar muito dedicada mesmo, né? A querer seguidores e likes e fama. Então, eu acredito que não está relacionado com isso. Ele relatou, então, ter visto essas luzes, era algo muito grande, fez o desenho do que seria a suposta nave, o suposto OVNI, né? O suposto objeto não identificado que ele viu. E foi bem interessante ali acompanhar o relato dele, o que ele estava falando, o que ele estava explicando. Eu não sei, assim, como tá os casos de avistamentos aqui no Brasil. Eu não acompanho muito esse lado da ufologia. Eu acho interessante, mas eu não acompanho tudo, eu não dou conta, né? Mas até então, o que eu me lembro de tão marcante que aconteceu no Brasil foi só a questão de Varginha. E esse parece que veio o segundo mais relevante agora, né? Depois de Varginha. Então foi bem interessante ver ali as imagens, as luzes, o relato dele, o desenho que ele fez. Foi bastante interessante. Muita gente associou isso com a questão do filme, né? Que Steven Spielberg está estreando. Foi, não sei se foi hoje ou se vai ser amanhã, acho que foi hoje, né? E muita gente associou com isso, que seria uma jogada de marketing e tudo mais. Mas eu acredito, eu sinceramente, depois de tudo que eu pesquisei, eu não acredito que tenha sido isso. Até as últimas pesquisas que eu fiz para fazer esse vídeo, que eu saiba, eu não encontrei nada que realmente desmentisse 100% o Mike e tudo mais, tá? E aí, nas pesquisas que eu fiz, eu levei em consideração mais as lives, os trechos, os cortes, que o Vilela trouxe ali nos seus canais. Eu achei que a live que ele fez foi bem estruturada, foi bem organizada. Não olhei muitos outros canais, não pesquisei muitos outros ufólogos, eu não tenho, assim, tanta profundidade nesse assunto, apesar de uma vez ou outra eu ver alguma coisa sobre, tá? Então, né, eu vou trazer as fontes aqui para ficar fácil para vocês depois pesquisarem aí, tá? Então, segundo o Daniel Lopes, né, num dos vídeos que eu estava assistindo, quem começou a soltar essa questão de seres extraterrestres, OVNIs e tudo mais serem verdadeiros, eles existirem de verdade, teria sido o ex-presidente Obama. E depois Donald Trump teve que meio que concordar com o presidente Obama em relação a esse assunto, tá? Então, mais ou menos, a história começou a virar mais polêmica, trazer mais polêmica, ganhar mais holofotes a partir dessa fala, dessa entrevista que o presidente Obama deu, falando que sim, esses seres existem, que os OVNIs existem, que essas naves, esses objetos aí realmente existem, tem vários documentos e tudo mais, vários registros, né, de avistamentos e tudo mais. Então, o Obama trouxe essa fala e Donald Trump teve que meio que embasar. E começaram aí a soltar, a liberar alguns documentos que eram secretos do governo americano, comprovando de uma certa forma que o governo americano ele observa, sim, essas situações, tá? Relacionadas a seres de outras dimensões, extraterrestres ou OVNIs e tudo mais. Tem vários termos aí que as pessoas têm usado, então começaram a liberar uma leva de documentos. Ontem eu acessei os documentos mais recentes que foram liberados, eu achei bastante interessante, mas é aquela coisa, ao mesmo tempo que é interessante, também não prova 100% a existência, não deixa esclarecido exatamente o que é. E no mundo extremamente tecnológico que a gente vive, né, a gente também sempre tem que pensar na possibilidade desses avistamentos, desses OVNIs serem naves, aviões, coisas que algum governo, algum governo está testando, está criando, está testando ali, né? Então a gente sempre tem que pensar em outras opções também, que talvez nem tudo seja algo que não tenha uma explicação realmente definida para aquilo. Mas foi bem interessante observar os documentos. Teve uma imagem, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui para vocês, de um objeto voando por cima da água, assim, é muito rápido. O que eu achei interessante do movimento dos objetos é que eles são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a observar em termos de aviões, de drones e tudo mais. Mesmo quando a gente vê um vídeo sobre guerra, das coisas que estão acontecendo na guerra, do que eles usam nas guerras e tudo mais, você vê que é um padrão muito diferente de funcionamento, de voo, né, daquele objeto. Isso eu achei bastante interessante.
e objetos, assim, alguns bem luminosos mesmo. Achei bem legal, bem interessante ver esses documentos e ver que alguma coisa aconteceu, que tudo isso virou um documento, virou um registro que em algum momento foi importante para o governo dos Estados Unidos. Então, a gente olha que o tema não é assunto de louco, não é? E governos, eles registram, né, esses avistamentos, fazem seus documentos e tudo mais e vão analisando ali algumas coisas. A maioria, né, eu diria, desses avistamentos, eu acredito que parece ficam sem resposta mesmo. Ou se tem uma resposta, eles ainda não divulgaram e acredito que nem vão divulgar, né, se conseguiram algo mais concreto. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante na live, né, dos cortes do Inteligência Limitada que eu vi, que apareceu um cara lá que eu não conhecia, chamado Luciano Tigre, que ele disse, dizendo, né, que foi ao local e mostrou as imagens ali da ida dele no local, desse avistamento das luzes que o Mike viu. E como ele é piloto, já trabalhou para o exército, ele parece entender bastante, né, de localização e parece ali que ele chegou no local exato aonde as luzes estavam pairando ali, que o Mike filmou. O que eu achei interessante é que é um local com muitas fendas, como ele falou ali também, que ele achou muito interessante, ele não esperava encontrar. Era um morro muito rochoso e tem muitas fendas lá no alto, que é muito perigoso, né, para quem quiser se aventurar por lá. Parece um terreno instável, então tem que tomar muito cuidado. E tem muitas fendas muito profundas nesse terreno. Ele sentiu uma vibração diferente vindo dessas fendas. Ele também relatou que as bússolas, todas as bússolas que ele levou, não estavam funcionando no local, então tinha uma alteração ali magnética e tudo mais. Ele também mostrou ali que parecia que a copa das árvores, no local onde supostamente ali ocorreram as luzes, a copa das árvores e as folhas estavam queimadas. Pela imagem parecia mesmo que essas folhas estavam queimadas de uma forma diferente, elas estavam avermelhadas. Eu não sei se alguma alteração meteorológica poderia deixar aquelas folhas queimadas. Eu acho que não é uma coisa característica das espécies, das árvores e tudo mais, porque era algo que você via que era muito localizado mesmo. Então, quando você tem o hábito de observar bastante a natureza, o mato ali, né? Ele tem mais experiência que eu, mas eu também costumo observar bastante. Não parecia ser algo assim que da espécie, da época do ano, né, que as folhas estão morrendo, entrando em transição, alguma coisa assim. Não parecia ser algo do tipo, porque quando você olhava, ele mostrava todo o horizonte, assim, de todas as árvores ali, você veria mais árvores, né? Com esse aspecto e não tão localizado quanto estava. Então, parecia que houve algum tipo de alteração, de queimadura, alguma coisa do tipo nas folhas mesmo. Eu acredito nele. Eu acho que ele foi muito lúcido, muito profissional na saída dele no local ali. Bem interessante as análises dele. Então, depois confiram lá, né, na live do Inteligência Limitada, que foi bem interessante o relato da experiência que ele teve indo lá, tá? Ele disse também que sentia um certo tipo de paz, mas como o Daniel Lopes falou, né, que o Daniel Lopes também estava na live, o inimigo às vezes ele nos dá uma falsa paz, né, antes de fazer algum mal para nós. Eu não acredito que aquele local ele estava espiritualmente limpo pelo relato dele, tá? E ele trouxe o relato dele ali, que foi bastante interessante. Eu acho que esses foram os pontos mais interessantes que eu achei. Ele disse também que no período que ele estava por lá, ele não ouviu o som de aves, de animais, de aves e tudo mais. Então, na natureza, né, geralmente, quando o local fica muito silencioso assim, é porque tem um alerta para os animais, né, de perigo ali. Então, eles ficam em silêncio, se afastam para poder se proteger, o que foi bem interessante também. E aí, tinha um tal de Tiago, eu não lembro se foi na mesma live que ele participou, se foi em outra, que eu vi que ele estava falando, acho que foi num quadrozinho que ele faz lá no Ambiente de Conhecimento com Vilela, falando, né, dessa questão de que acredita que o governo americano ele quer revelar todos esses documentos sobre extraterrestres para promover um grande engano na humanidade. É um conhecimento que vai levar as pessoas a apostatar da fé, né, a desistir da fé em Deus, da fé cristã, e realmente eu acho que isso faz muito sentido, tá? E por que que eu concordo com essa visão do Tiago? Porque o que eu tenho observado na maioria dos casos, que eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, é que as pessoas que relatam terem visto extraterrestres, elas são pessoas que geralmente, né, eu acho que pode acontecer com cristão,
mas geralmente são pessoas não cristãs, são pessoas que não têm nenhum vínculo com fé cristã, não querem ter a fé cristã, realmente não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. E são pessoas que elas, quando veem esses seres, né, elas passam a acreditar muito nesses seres, na visão que elas tiveram desses seres, nas experiências que elas sentiram, que elas tiveram durante esse avistamento, seja através de sonhos ou seja através de uma visão aberta, onde realmente eles conseguem ver e perceber esses seres. O que eu vejo também é que elas ficam muito confusas, elas ficam abaladas, muitos sofrem consequências, como eles relataram lá em alguns vídeos que eu vi, de ter implante intradérmico, tem gente que parece que já ficou muito doente depois do avistamento e tudo mais, então elas não ficam muito bem. E quando se trata de fé, aí parece que elas ficam mais distantes ainda da fé cristã. Porque como que você vai acreditar em Deus se você está vendo um ser ali na sua frente que está trazendo todo um efeito na sua vida, na sua sensação, na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, e que são seres que falaram que não existiam, mas você está presenciando a visualização deles e você está vendo eles ali, né? Então fica bastante confuso. Geralmente as pessoas que relatam esses avistamentos, elas tendem a ir para um caminho, ok, os ETs existem e Deus não existe, por isso Jesus não existe, por isso o cristianismo está errado. Então eu sempre vejo uma tendência desse tipo de pensamento. Tem uma youtuber que eu não quero falar o nome dela, mas eu não acompanho muito, porque eu não concordo com ela, mas às vezes eu sou obrigada a ver uma coisa ou outra para entender quem pensa contra o cristianismo, porque ela é contra o cristianismo, contra a Bíblia. E num dos vídeos que ela estava falando de uma pessoa que tinha relatado o avistamento de um ser extraterrestre, né? Ela estava falando aí, a pessoa viu. Então, os cristãos estão errados. Quem crê em Jesus está errado, porque olha aí, eles falam que são demônios, mas uma pessoa que não acredita em nada viu. A pessoa teve contato com esse ser. Então, toda a onda de relatos sobre luzes, sobre naves, sobre OVNIs, sobre seres, geralmente são conduzidas para que as pessoas não acreditem mais em Jesus, para que as pessoas não acreditem mais no cristianismo. Então, eu acredito que o que o Tiago falou faz todo sentido. E se as pessoas desacreditarem em Deus e no cristianismo, tudo fica muito mais fácil, né, para esse estabelecimento da nova ordem mundial, que já está sendo preparada e organizada pelo espírito de anticristo através do sistema de governo mundial. Então, fica muito mais fácil dele atuar, né, dos demônios atuarem, do espírito de anticristo atuar, do diabo atuar no mundo, porque o principal objetivo dele é fazer com que a humanidade deixe de crer em Deus, deixe de crer em Jesus, né? E a palavra Deus acaba sendo relativizada para qualquer tipo de Deus, um Deus distante, um Deus que atende os meus pecados, um Deus que apoia os meus pecados, um Deus que apoia os meus desejos, o meu orgulho, né? Então, Deus está sendo transformado conforme a visão do sistema desse mundo, né? Então, tudo está bastante interligado para o estabelecimento do reino do anticristo. E essa situação, né, dos OVNIs, dos avistamentos, dos extraterrestres aí, está sendo um prato cheio para poder descredibilizar Deus, para poder deixar as pessoas em alerta, assustadas, ansiosas, empolgadas, eufóricas, né? E aquilo que era tanto uma coisa considerada loucura, quando eu era ali adolescente, tinha meus 16 anos, 14 anos, e via uma revista, né, Arquivo X, falando sobre isso, era algo tão distante, tão surreal, tão impossível de acontecer. Hoje a gente vê que realmente, né, o governo dos Estados Unidos já sabia que estava acontecendo muita coisa. Tem um documento lá que eu vi que era de 1973, se eu não estou enganada. Então, há muitos anos eles estão de olho nessas coisas. E aí, você vai me perguntar, Michele, mas e aí? Você acha que isso é verdade, que isso é mentira? O que exatamente isso é? Como o Tiago falou, eu acredito que isso é uma estratégia de engano do inimigo para a humanidade, para que as pessoas deixem de acreditar em Deus e passem a acreditar em qualquer outra coisa, menos em Deus, menos em Jesus Cristo, tá? Segundo, o Daniel Lopes falou também que o vice-presidente dos Estados Unidos
deu uma entrevista falando que sim, que esses extraterrestres existem, que esses OVNIs existem, que essas coisas existem, mas que são demônios, tá? O Daniel Lopes também tem essa visão de que esses extraterrestres, todas essas coisas são demônios, e eu vou nessa linha também, de que são demônios. E por que eu acredito que são demônios que estão se materializando? São demônios que estão se comunicando com pessoas, sejam líderes mundiais, sejam pessoas comuns, com diversos objetivos, né? Que é trazer o reino do anticristo para esse mundo. E o principal objetivo é esse mesmo. Porque, gente, pensem comigo, Jesus vai voltar, certo? Só que antes de Jesus voltar, o mundo vai entrar no verdadeiro caos. Porque os ímpios, quem não crê em Deus, quem odeia Deus, quem não crê em Jesus, infelizmente, quem vive no pecado, na iniquidade, no orgulho, conforme a Bíblia diz, essas pessoas colherão as consequências de seus pecados. Então, tudo isso acaba colaborando para que as pessoas colham. Então, existe coisas ruins que vão acontecer para os pecadores que não se arrependerem. A Bíblia é muito clara sobre isso. Só que o anticristo é um espírito por parte de Satanás, que vai dominar e vai governar o mundo. Mas ele está no espiritual. Para ele sair do espiritual, ele precisa criar um ambiente onde ele possa se manifestar, gente. Assim como Deus criou um ambiente para que ele se manifestasse no nosso meio, por meio de Jesus Cristo vindo em carne, o anticristo ele também precisa criar um mundo, um ambiente ao qual ele consiga se materializar, se manifestar. E é exatamente isso que está sendo preparado. Não apenas através da crença nos OVNIs, nos extraterrestres, nos demônios que se materializam, mas também através de muitas outras coisas, que mais para frente a gente vai começar a abordar aqui no canal. Então, por isso que vem essa questão da era de Aquários, da nova ordem mundial, por isso tantas coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente se sentindo ansioso e até sufocado com tanta informação, com tanta coisa importante acontecendo, porque o inimigo ele está preparando o mundo para a manifestação da nova ordem mundial, para a manifestação do anticristo, e Deus está permitindo. E por isso está acontecendo tanta coisa estranha. E por isso, tanta teoria que era teoria da conspiração, a gente vê que já não é tão teoria da conspiração assim. Por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecendo. Então, eu acredito, né, que demônios sim estão se materializando. Demônios estão fazendo grandes sinais nos céus, grandes sinais na terra, aparecendo para as pessoas, atormentando as pessoas, conduzindo as pessoas a crerem cada vez menos em Deus, cada vez menos em Jesus. E Deus permite porque Jesus vai voltar e as coisas vão, o cenário, ele vai ser cada vez mais montado, estruturado para que isso aconteça, tá? E aí, da onde eu tiro isso? Da onde você está tirando essas ideias, Michele? Da Bíblia. Porque lá em 2 Coríntios 11, 14, 15, diz o seguinte: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, o que acontece? O diabo ele pode se transformar em anjo de luz. E quando a gente vê isso, a gente imagina literalmente um anjo. Mas nem sempre ele vai aparecer como se fosse um anjo mesmo, sabe? Naquele formato do vestidinho branco, com as asinhas, com a auréola na cabeça, né? Eu acho que é esse o nome mesmo que fala. Ele pode aparecer na forma de luzes, na forma de naves, na forma de objetos não identificados no céu. Então, ele se disfarça em algo de luz, em um ser de luz. Nem sempre vai ser anjo, né? A Bíblia também tem todo o contexto, uma forma de falar que naquela época fazia mais sentido falar anjo de luz. Se esse versículo tivesse sendo escrito na era atual, poderia colocar anjo de luz, objetos de luz, naves de luz, né? E quando você vai ler a Bíblia, visões de Daniel, você vê muitas visões de seres, de coisas muito extraordinárias no céu. Agora imagine também o que o diabo não é capaz de fazer com Deus permitindo que ele faça para os fins do tempo, né? Para o fim, né, de todas as coisas.
Então, o diabo, ele se transforma em anjo de luz, em coisas de luz. Os demônios também conseguem fazer coisas parecidas. E aqui eu quero trazer um alerta, né, de uma autora que foi muito odiada, que foi a Rebecca Brown, que é uma das minhas principais referências em termos de libertação, porque eu acredito sim na libertação, na batalha espiritual. E ela relata, né, em um dos seus livros, que eu até procurei, mas eu não consegui achar, porque eu teria que ler muita coisa em pouco tempo, então não ia ter como. Mas em um dos seus livros ela relata experiências dela ter visto orbes de luz dentro da sua casa, e ela repreendia no nome de Jesus e aquilo saía, né? Pessoas que ela ajudou com libertação, que relataram ter visto OVNIs no meio da estrada. Então, quando ela começa a relatar esses casos, ela fala que sempre orando e repreendendo no nome de Jesus, tudo aquilo sumia, desaparecia e se resolvia. E é exatamente essa descrença, né, que muitos tentam trazer em relação aos OVNIs e extraterrestres. Porque se você vê algo, um demônio materializado na forma de um extraterrestre, e ele aparece ali mesmo materializado, ou você passa por uma experiência como a do Mike, dificilmente você vai lembrar de um Deus, vai lembrar de Jesus, e que você pode repreender aquilo no nome de Jesus para aquilo sair da sua frente, parar de te perturbar as ideias e parar de te atormentar. As pessoas vão falar assim, opa, a ufologia estava certa, opa, né, isso existe mesmo, isso não é doideira. Então, por isso que traz uma apostasia muito grande, porque a forma que eles se manifestam, né, geralmente você olha e você começa a acreditar naquilo, que aquilo realmente é uma verdade, só que não é uma verdade científica, por mais que ele se misture com a ciência, sabe? Ele não é uma verdade científica, ele é uma verdade espiritual, tá? E o inimigo tá se camuflando nesses seres, nesses eventos de luzes, para trazer muito engano mesmo para a vida das pessoas. E o que eu acho interessante é que o ser humano, tipo assim, ele acredita em várias entidades que se manifestam em vários locais, tem vídeos na internet, o pessoal compartilha, gosta, tudo mais. Acredita em pedras, acredita em imagens, acredita em madeira, estão acreditando em ETs, em OVNIs, mas na hora de acreditar em Jesus e acreditar em Deus, eles se sentem ofendidos e eles não querem acreditar, né? E o que eu acho muito interessante nisso, é que às vezes as pessoas acreditam em coisas tão estranhas, mas na hora de acreditar em Jesus e acreditar em Deus, que realmente existe, que é o nosso bem, que é nos guardar e nos proteger, né, dessa ira futura de Deus que virá, do mal que está vindo sobre o mundo, as pessoas não querem acreditar, tá? E aí tem uma passagem em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 9 a 12, que diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha como bate. Então, essa história de ETs, de extraterrestres, traz essa grande apostasia. Gente, na Califórnia já tem igrejas de ET. As pessoas, elas estão querendo adorar qualquer coisa, menos a Deus e a Jesus Cristo. Então, uma grande apostasia, ela está sim sendo preparada. Ela está sendo já conduzida para as pessoas. Então, vem esse alerta, né? Que a gente se firme em Jesus Cristo e se lembre do que a palavra dele diz, né? E o filho da perdição, quem é o filho da perdição? É Satanás, né? O anticristo que virá. E aí, continuando, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, né? Então, tudo aquilo que é relacionado a Deus e Jesus Cristo, ele está contra. E é exatamente isso. Quem vê OVNI, quem vê luzes, quem vê ET, quem vê extraterrestre, ou vai ser cético, não, isso é doideira da minha cabeça, ou não vai mais acreditar em Deus, porque tá vendo aquilo. E ele acha que porque viu aquilo, não precisa mais acreditar em Deus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Então tem um outro ser aí, o diabo, que ele está querendo receber adoração, que deve ir somente para Deus. Não vos lembrais
de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. O Espírito Santo, Deus ainda contém muita coisa, mas vai chegar uma hora que Deus vai permitir que ele se manifeste, vai permitir que o anticristo se manifeste, vai permitir que cada vez mais demônios e o diabo se manifeste neste mundo, e depois ele vai ser tirado desse mundo, né? A Bíblia fala aqui, né, que ele tem todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, olha só, que a Bíblia tem um outro versículo agora que eu esqueci qual que fala, né, que o diabo faz prodígios. E aqui, esse aqui é um deles, que ele faz prodígios, que ele faz sinais, que ele tem poder. E ele traz mentira, ele traz engano, mentira é engano. A nossa sociedade normalizou muito a mentira. As pessoas mentem por qualquer coisa, mentem o tempo todo, mas mentira é engano. E o diabo é o pai da mentira. Então, ele está usando os servos dele, os anjos dele, os demônios, para criarem efeitos nos céus de luzes, de extraterrestres aparecendo para as pessoas através de sonhos, ou também se materializando, porque demônios podem se materializar, assim como os anjos também. A Bíblia traz vários versículos que respaldam isso. Tudo isso para trazer um grande engano para as pessoas ao verem isso, não se lembrarem de Deus. E aquelas que acreditam em Deus, deixar de acreditar em Deus porque está vendo um sinal no céu, porque está vendo um extraterrestre, tá? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Então, gente, o que salva a gente das situações é o amor da justiça de Deus, é o amor de Deus na nossa vida, tá? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, olha só, Deus lhes enviará. Deus está permitindo que eles criem essa operação de erro, de engano, para que as pessoas creiam na mentira, porque as pessoas estão rejeitando a Deus, as pessoas estão preferindo o pecado. Então, Deus está deixando o diabo atuar. E o que eu tenho para falar para você? Escute os servos de Deus que estão falando de Deus, falando de Jesus, e venha para Jesus o quanto antes, o quanto ainda você pode sair desse engano, dessa mentira, tá? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Então, muitas pessoas estão tendo prazer na iniquidade, estão tendo prazer na mentira, e essas pessoas têm sido alvo de Satanás para ver luzes, para ver seres considerados seres de outra dimensão, extraterrestres, mas são realmente de outra dimensão, do mundo espiritual por parte do diabo, para trazer engano, mentira e apostasia nesses últimos tempos, tá? Mateus 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, era esse versículo que eu queria lembrar aquela hora, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Gente, grandes sinais e prodígios. Então, se prepare que coisas cada vez mais estranhas relacionadas ao mundo espiritual vão acontecer. E alguns vão vir misturado com cara de ciência. Alguns vão vir misturados com cara de tecnologia. Alguns vão vir misturados, né, com respaldo de governos e de políticos. Tudo para trazer engano e apostasia nos últimos dias. Então, tomem muito cuidado, porque o engano dos últimos dias não vai vir naquele esquema de diabo que a gente conhecia há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é aquele ser vermelhinho, de rabinho, de chifre. Ele não vai vir com essa cara. Ele vai vir com cara de nave, ele vai vir com cara de um ser extraterrestre, dos ETs, que a gente já viu tanto em filmes, né? O que eu acho interessante é que quantos filmes já começaram a abordar esse tema, já trazendo uma preparação, já preparando as pessoas para elas aceitarem e acreditarem nesse tipo de coisa, tá? Então, vai vir com muitos sinais e prodígios, mas não com coisas que as pessoas elas vão olhar, ah, tá, isso é engano, eu não quero. Vai vir muito com engano mesmo, mascarado, camuflado, sabe? Com documentos de governo, com respaldo de governos, com respaldo de ciência. Gente, o diabo, ele é inteligente, os demônios, eles são inteligentes, sim, né? Eles pioraram porque saíram do céu.
mas eles têm inteligência e eles podem se comunicar com os seres humanos de várias formas. Eles podem criar novas tecnologias, eles podem criar cura para doenças, eles podem criar vacinas, eles podem criar sistemas de governo. Então tomem cuidado com essas coisas, sabe? Ele não vai aparecer de rabo e chifre vermelhinho para te assustar. Ele vai te aparecer com uma cara que te faz desistir de Deus e acreditar naquilo que ele está oferecendo. Então realmente é um grande engano. Peça a Deus discernimento. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, os espíritos enganadores, eles vão trazendo esses enganos de várias formas, principalmente engano com cara de ciência, principalmente engano com coisa, né, com um tema tão importante que antes a gente falava de ET, ET é coisa de filme, é coisa de gente doida, não existe vida em outro planeta, né? Só que aí ele preparou um engano tão bem estruturado que tá parecendo que existe vida em outro planeta, tá parecendo que a Terra está sendo visitada, que os governos estão respaldando isso. Só que, na verdade, eles são sim de outra dimensão, mas do mundo espiritual, das regiões celestes, como a Bíblia diz, né? E de um lado do mal, né? Não do lado do bem. E tá surgindo doutrinas de demônios, porque tanto é que já tem uma igreja, né? Que adora aos ETs lá na Califórnia, e fora outras doutrinas de demônios que já existem aí na Terra há muitos anos, tá? Apocalipse 12, de 9 e 12, né? Fala muita coisa, né? Mas revela que Satanás, o grande dragão, sedutor de todo mundo, foi lançado à Terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, descerá com grande ira, tá? Ele é um acusador. Então, o diabo vem com grande ira, né? Sabendo que resta pouco tempo para ele, ele vai trazer cada vez mais engano. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E, gente, isso daqui, o diabo vai fazer, muitas vezes, ele vai rugir de uma forma sutil. Ele vai trazer um engano muito bem estruturado para que as pessoas deixem de crer em Jesus, para que as pessoas deixem de crer em Deus e comecem a focar naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está trazendo, naquilo que ele está oferecendo, tá? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então, 2 Coríntios 4:4, que fala isso, o Deus desta era, Satanás, o espírito de anticristo, ele cega o entendimento das pessoas, porque olha só como as pessoas estão sem entendimento, sem sabedoria, né? Quando você olha a reação de muitas pessoas que avistam essas coisas, você vê que elas não têm entendimento de Deus nenhum. Elas estão ali totalmente entregues e vulneráveis a esses seres. Elas nem sequer se lembram de Jesus, elas nem sequer se lembram de Deus, sabe? E nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque as pessoas estão amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, né, orgulhosas, desobedientes, ingratos, profanos, né? Então, os últimos tempos são trabalhosos por conta da própria condição do ser humano, que rejeita tudo que é de Deus, rejeita Jesus e acredita em qualquer outra coisa, em qualquer engano que Satanás traga, eles estão ali acreditando, eles estão recebendo, e os tempos estão trabalhosos justamente por causa disso. Satanás preparou um grande cenário de engano para as pessoas. Ele usou artistas, filmes, séries, músicas, cultura, filosofias, ideias, filósofos, psicólogos, médicos, líderes mundiais. Ele usou várias pessoas extremamente influentes das mais variadas áreas para estabelecer um grande engano nesse mundo. Tanto é que hoje parece que está tudo invertido. Todos os valores cristãos são considerados ridículos, são repudiados. E tudo aquilo que é anticristão é aplaudido. É só você olhar um show de um artista como Lady Gaga, Taylor Swift, e você vê ali um culto a Satanás sendo feito no palco e as pessoas aplaudindo e achando normal, porque o Deus desta era cegou o entendimento, como eu acabei de ler aqui, né? Você olha filosofias, governos, culturas, filmes, novelas, às vezes traz uma história legalzinha, mas traz um ponto ali que é contra a Bíblia,
para entrar na mente da pessoa. E a pessoa vê uma vez aquela coisa, vê a segunda vez e vai vendo de várias formas, como se fosse, né, peças de quebra-cabeça se conectando. E quando você vai ver, a mente da pessoa já está toda emaranhada pelo engano do inimigo ali. Porque começa a ver demais em músicas, em filmes, em séries, em culturas, em filosofias, em artistas, influenciadores. E tudo isso vai preparando a pessoa para receber o engano do inimigo, né? Então, OVNIs, extraterrestres, são demônios que se manifestam, literalmente se manifestam para pessoas específicas ainda, em locais específicos. Hoje, né, com a questão de celular, filma, tem mais estudos em cima disso, tem uma ciência em cima disso, mas por mais que haja uma ciência em cima disso, é uma ciência que está estudando casos, né, de demônios se manifestando na face da terra, enganando, iludindo as pessoas e conduzindo as pessoas cada vez mais para longe da presença do Senhor. Então, o que eu quero encerrar esse vídeo aqui falando para você, né? Não caia nesse engano. Escute quem está alertando ainda, aproveite essa oportunidade, sabe? Lembre-se que se você vê alguma coisa desse tipo, se você clamar o sangue de Jesus, clamar o nome de Jesus, se você repreender, você vai voltar a ter paz na sua vida e esses seres, esses demônios se afastarão. Viva uma vida de santidade, de compromisso com Deus, porque Deus nos guarda, Deus nos protege desses ataques do inimigo. Porque, gente, há escape para a herança do Senhor. E uma vez que você se torna a herança do Senhor, uma vez que você é adotado por Deus através de Jesus Cristo, o sangue de Jesus te cobre, te livra e te guarda de todo o mal que está vindo sobre este mundo. Então, não perca sua fé em Deus, não perca sua fé em Jesus Cristo. Observe sim estas notícias, não precisa ignorar, fingir que não está acontecendo. Observe, veja o que o inimigo está fazendo e fique atento, porque a vinda de Jesus está próxima. Então comece a observar os frutos para você estar cada vez mais firme na presença de Deus e preparado para a vinda de Jesus e preparando as pessoas que você ama para a vinda de Jesus Cristo também. Então um grande engano está sendo cada vez mais estruturado na terra. Foque em Jesus Cristo, não perca a sua fé em Jesus, para que você não perca a sua paz, para que você não perca a sua salvação. Não deixe se tornar tarde demais para você perceber que o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E todos esses outros caminhos de engano que você está vendo no mundo vão te levar para a perdição e a vida eterna se você cair nesse engano, se você acreditar nisso. Tá? Então, ore para a Bíblia, leia a Bíblia, busque a Deus, busque a Jesus Cristo, porque é nele que há escape, é nele que há livramento. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês sobre esse tema. Espero que possa ter edificado, esclarecido a sua vida. Fique firme em Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo porque é uma mensagem importantíssima para alertar as pessoas, para abençoar a vida de muitas pessoas, tá bom? Deixe o like nesse vídeo para que o YouTube recomende esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque é uma mensagem muito importante e relevante. Se inscreva no canal se você chegou até aqui. Fique na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.